O declínio próspero, políticas e princípios. Parte 4, políticas para o declínio, capítulo 19, uma síntese para as ações. Objetivos do capítulo. Este livro utiliza princípios de ordem geral que se podem aplicar a qualquer sistema que usamos para antecipar o futuro da economia humana no planeta Terra. A partir deles, propomos políticas públicas com o intuito de suavizar a transição rumo a uma economia mais enxuta e ecológica que a atual. Apresentamos neste último capítulo um guia com recomendações para tornar próspera a contração de nossa civilização que está logo à frente. O conhecimento sobre os sistemas ecológicos ajuda-nos a explicar os princípios do crescimento e do declínio. Saber que os ecossistemas podem reduzir sua intensidade em etapas ordenadas significa que um crescimento próspero da civilização global é possível. Objetivos do capítulo. A maioria das pessoas não acredita que as atividades humanas são determinadas por princípios científicos. Os seres humanos estão tão inseridos no sistema socioeconômico atual e apegados a tantos detalhes sem importância que eles não percebem que o sistema humano segue as mesmas leis de energia, materiais e informações que se aplicam a todas as escalas do universo, das moléculas às estrelas. Devido à falta de compreensão da atordoante complexidade do nosso mundo, as pessoas procuram acreditar no aleatório, na indeterminação, em milagres, no dinheiro, moeda fiduciária, do italiano fiducia, acreditar, na magia, na predestinação, na adivinhação, na anarquia e na individualidade. Em vez disso, neste livro, oferecemos princípios sistêmicos gerais de forma simples para explicar nossa existência e o que podemos esperar do futuro. Objetivos do capítulo. Ao compreender como as pessoas e as culturas evoluem, uma pessoa pode ver o que funciona, o que é certo e o que vale a pena. Um indivíduo pode adotar metas na sua vida, às quais se dedicar porque elas podem ser valiosas para o sistema maior e assim ter uma vida plena. Ao compartilhar visões, uma sociedade unificada pode tomar as medidas necessárias para evoluir coletivamente e abandonar o método oneroso e incerto da tentativa e erro. Este livro abre a discussão sobre o decrescimento com prosperidade, considerando que uma boa maneira de fazê-lo é fornecer informações sobre a ecologia humana para a sociedade refletir e planejar seu futuro. A condição atual. Começamos o livro olhando para a condição atual. Os índices econômicos, populacionais e ambientais no final do século XX mostram que o sistema de crescimento que se manteve por vários séculos mostra-se vacilante e vai declinar. Mas o barulho das notícias sobre os altos e baixos de curto prazo, da política de economia, das alterações frenéticas das bolsas de valores e das taxas de câmbio, dos diversos tipos de desastres e misérias, são tão impactantes em nossas vidas que acabam ocultando as tendências de longo alcance. Depois, apresentamos uma revisão de livros sobre os possíveis futuros da humanidade. Neles, os autores concordam que estão em processo mudanças aceleradas, mas discordaram sobre o tipo de futuro que nos aguarda e como deveriam ser as políticas públicas para se preparar para esse período. Consideramos que a falta de uma visão clara sobre o futuro provoca confusão e discórdia no mundo inteiro. Princípios sistêmicos. Os princípios sistêmicos gerais incluem a. Os balanços integrais de energia de materiais. B. A estruturação das hierarquias de energia. C. A energia, trabalho agregado. D. A transformidade, intensidade energética. D. A maximização da impotência, sem destruir a resiliência. E. Os N dólares, equivalente monetário de energia. F. Os sistemas cíclicos, produção, consumo e reciclagem. G. A relação energia-dinheiro para cada país e cada ano. H. Os pulsos de convergência e divergência de energia. I. O controle populacional. Howard e Elizabeth Odum, ao explicar a hierarquia universal de energia, dizem que os diferentes tipos de energia apresentam diferentes capacidades de realizar trabalho no sistema econômico e no ambiente.
As energias de diferentes tipos somente podem ser comparadas quando se expressam em termos da quantidade de energia que é necessária para a formação delas, ou seja, a energia potencial incorporada. Esta unidade é chamada energia, escrita com M, e é uma forma de medir a riqueza verdadeira. O aumento da produção, uso e reciclagem da riqueza verdadeira disponível, que oscila dinamicamente no tempo e nos espaços, guia a auto-organização dos sistemas em todas as escalas, que deve cuidar das exigências de todas as esferas envolvidas, a ambiental, a social e a econômica. Este parágrafo resume o princípio da maximização da potência energética, que é usado no livro para propor políticas públicas para a transição e o declínio. A produção gera estruturas, que são unidades de consumo, as quais reforçam a produção por meio da retroalimentação, tanto de serviços quanto de recursos. Quanto mais trabalho é aplicado ao longo da cadeia trófica, mais alta é a hierarquia de um recurso na escala de valor da riqueza verdadeira. A transformidade mede a posição de um recurso na cadeia de etapas em direção ao valor máximo possível de intensidade energética. Esta escala possui valores que partem de energia solar, que por definição tem um valor unitário, até a informação, que opera em grandes espaços. O M-dólar é o valor equivalente monetário da energia. Ele permite expressar o valor dos estoques e fluxos dos recursos e produtos de um sistema e até mesmo as contribuições intangíveis da humanidade em uma base comum. Maximizar a energia total, ou os M-dólares, tem sido critério no crescimento, mas há um limite. O sistema não pode destruir sua resiliência, ou seja, sua capacidade de autorregeneração ecológica. Para funcionar adequadamente e se sustentar no tempo, os sistemas reciclam os recursos materiais. A biosfera usa a energia externa que recebe para impulsionar os ciclos dos materiais, os quais convergem de um estado diluído a um estado concentrado antes de serem consumidos e reciclados. Para poder fazer uma gestão adequada, as atividades humanas que ocorrem nos ecossistemas devem aplicar os princípios dos ciclos biogeoquímicos. Todos os sistemas pulsam em ciclos regulares. As oscilações são um fenômeno universal. Ocorrem em todas as escalas, desde as partículas elementares até as galáxias, e o mecanismo é sempre semelhante. Conforme a energia é processada e incorporada, os produtos acumulam-se gradualmente. A fase lenta de produção e acúmulo é seguida por uma onda rápida de consumo. Depois ocorre a reciclagem. As escalas pequenas pulsam rapidamente e as escalas grandes lentamente. E existem níveis intermediários. A pulsação dinâmica em todas as escalas ao mesmo tempo produz flutuações no mundo real, as quais são mal interpretadas quando as pessoas as consideram como um fenômeno aleatório. A biosfera, o sistema de recursos que sustenta a humanidade,
é um exemplo de ciclo pulsante. A civilização está continuamente evoluindo. A etapa atual é o crescimento, que já dura vários séculos. E, como usa recursos de lenta produção, não renováveis, está no seu limite de vigência. O crescimento é apenas uma das 4 fases do ciclo da natureza: adaptação, crescimento, clímax, declínio, que se repete em diversas circunstâncias. Como o estado de equilíbrio estático não é possível, nosso sistema somente poderá existir no longo prazo se nos adaptarmos a cada estágio novo da sequência alternada de etapas. O estágio atual é o do clímax e o próximo será o declínio. Temos que pensar e planejar a transição. A circulação de dinheiro segue e também promove a evolução do sistema. O capitalismo criou mecanismos que facilitam o crescimento do subsistema econômico, que se tornou hegemônico e permite a acumulação de riqueza em forma injusta. Os índices de energia por unidade de dinheiro das nações mostram as diferenças no poder de compra. Mostrou-se no livro O Diagrama da Economia Estadunidense em 1997, que explica como se obtém a relação energia-dinheiro. As comparações desse indicador entre países revelam grandes diferenças de riqueza verdadeira por pessoa. Na economia de mercado atual, os preços só consideram o custo do trabalho humano e não levam em conta o trabalho da natureza. Assim, os recursos agroambientais têm uma riqueza maior do que o valor monetário que é pago por elas. Os indicadores energéticos permitem fazer escolhas que beneficiam a todos os componentes de um sistema. O índice de saldo energético avalia as fontes de energia para ver qual é a contribuição líquida para a economia. O índice de investimento mede a relação entre as energias do investimento econômico e dos recursos ambientais mobilizados. Ele é útil para prever a viabilidade do empreendimento e ter o mediado impacto ambiental. Todos os sistemas desenvolvem uma organização espacial, de acordo com os princípios de uso e distribuição da energia e os materiais. A organização espacial é hierárquica, com os fluxos das áreas periféricas convergindo para os centros de concentração de recursos, onde ocorre o consumo e a dispersão. Na superfície terrestre, os rios e os lençóis hídricos convergem para os lagos e o mar, e os processos geológicos e a precipitação pluvial convergem para as montanhas. Antigamente, os assentamentos humanos se estabeleciam onde havia energia concentrada, os vales úmidos e as montanhas. Na civilização atual, as cidades usam energia fóssil e não dependem mais dos recursos naturais. Assim, elas podem se estabelecer usando outros critérios. As fotos dos satélites revelam um padrão hierárquico de luzes noturnas que brilham mesmo em zonas sem recursos ambientais. A circulação de dinheiro, o uso de energia e o processamento de informação se concentram no espaço geográfico em forma proporcional à distância aos centros urbanos, que são centros de poder energético. Os índices de energia fornecem diretrizes para planejar a adaptação da sociedade humana à paisagem, para o máximo benefício de todos.
mas sempre existe o risco do benefício não ser distribuído de forma equitativa e de não retribuir adequadamente a natureza. Nesse caso, o benefício seria para a classe social dominante, mas seria um benefício que teria um tempo limitado. Actualmente, as classes dominantes não se interessam pelos indicadores energéticos. O trabalho humano gera riqueza verdadeira, energia, que permite atender às necessidades dos seres humanos. No entanto, a riqueza verdadeira por pessoa está diminuindo. O aumento do número de pessoas tem um efeito negativo na produtividade global durante o declínio, devido em parte à menor disponibilidade de combustíveis fósseis. A dependência humana da capacidade de suporte do ambiente foi mostrada em forma dramática no projeto Biosfera 2, uma experiência de criação de um pequeno ecossistema envidraçado no deserto do Arizona. Para a transição atual. Aplicamos agora os princípios sistêmicos na atual etapa de transição, no final do crescimento, para explicar o que está acontecendo e sugerir políticas para a organização internacional, para o uso de energia, para a economia nacional e para tornar as pessoas mais produtivas. Para equilibrar a riqueza global e eliminar o luxo e o desperdício, é necessário priorizar a distribuição equitativa da riqueza verdadeira nas transações internacionais, frear e controlar o capitalismo global através de diversas medidas, entre elas o estabelecimento de um salário mínimo básico em todo o mundo, com base em índices globais e locais de energia. O compartilhamento de informações de forma livre e recíproca é muito benéfico para a economia de transição e deve ser apoiado pelas novas tecnologias de comunicação, especialmente a televisão e a internet. Políticas para a transição atual. Para mudar o sistema, é necessário estabelecer programas educacionais sobre ecologia humana, usando a abordagem da teoria geral de sistemas, de diversos tipos e utilizando diversos meios, com grande força em todas as partes do mundo, para poder gerar uma atitude compartilhada globalmente que tenha em comum a. Uma atitude pacífica, b. Grande disposição ao diálogo, à inovação e à defesa dos interesses maiores da humanidade, c. Capacidade de reflexão e interação, d. Respeito internacional pluralista que possa manter orgulho das diferenças de linguagem, costumes e culturas locais. As avaliações energéticas indicam o verdadeiro poder das nações e, portanto, podem ser usadas para atribuir o peso dos votos nas organizações internacionais. Uma nova política de controle internacional dos recursos energéticos por meio da força militar das organizações mundiais pode ajudar a tornar os combustíveis não renováveis disponíveis para todos os países através do livre mercado. Com atitudes compartilhadas internacionalmente sobre as relações globais, os acordos podem reduzir as necessidades e os custos de instituições de defesa militar. Políticas para a transição atual. A avaliação da energia líquida de fontes de energia mostra que falso argumento de que as fontes de energia alternativa possam ser capazes de substituir os combustíveis fósseis. As tecnologias de hidrogênio e da fusão nuclear não geram excedente. A energia que produzem é menor que a quantidade de energia que é utilizada no processo de obtenção e instalação da infraestrutura necessária. Outras fontes são muito limitadas em quantidade. A economia vai usar energia solar na produção agrária em sua plenitude, mas isso só vai representar cerca de 10 a 20% do uso atual de energia dos países desenvolvidos. Salvo por algo não conhecido até o momento, a contração econômica e o declínio são certos. O principal obstáculo para uma transição suave a uma economia menos intensa energeticamente é a crença que foi válida por muitos séculos, mas já não é mais, de que sempre haverá uma nova fonte de energia para substituir as fontes atuais que estão diminuindo. Políticas para a transição atual. Deve ser dada prioridade às redes de energia elétrica que são a base da rede de informação e de cuidados médicos. Depois da era do petróleo e do gás natural barato, as estruturas físicas importantes da civilização
dependerão dos recursos de energia hidroelétrica renovável, do carvão restante e da fissão nuclear. Para sustentar qualquer nação durante a transição, é necessário manter a prioridade na fonte primária de combustível com um alto saldo líquido de energia disponível para sua própria economia. O comércio internacional deve priorizar a importação de combustível fóssil devido à sua contribuição de energia líquida. As políticas nacionais devem organizar-se para usar a riqueza verdadeira das matérias-primas e dos recursos naturais em vez de vendê-las por um valor menor de energia recebida no dinheiro das vendas. Políticas para a transição atual. É preciso o controle nacional das trocas financeiras, limitando os custos com juros de empréstimos internacionais e garantindo a retenção e o crescimento do capital de maneira endógena. As leis devem limitar a quantidade de carros e a potência, cavalos do motor, assim os combustíveis serão destinados à produção útil para a economia como um todo e não para algo desnecessário como ocorre atualmente com os veículos. Políticas para a transição atual. As seguintes políticas baseadas na avaliação energética podem manter a qualidade de vida das pessoas durante a transição e encolhimento da civilização. A motivação de maximizar o dinheiro deve ser substituída pela maximização ética da impotência. A renda individual deve ter um limite máximo, de modo que os lucros sejam reinvestidos na produção, em vez de serem desperdiçados com aquisições de artigos de luxo que geram desperdício de recursos. Uma política universal deve ser desenvolvida para valorizar o encolhimento da civilização pela redução dos salários ao invés da demissão dos trabalhadores. Mais pessoas devem ser mantidas no trabalho com salários com base na idade, com níveis salariais mais baixos para adolescentes e idosos. O uso de um programa permanente de empregos públicos, com um salário mínimo, pode garantir o pleno emprego e ajudar as mudanças necessárias na infraestrutura. Deve-se desenvolver um patamar universal do sistema de saúde, que inclua medicina preventiva, produtos farmacêuticos, cuidados na gravidez e tratamentos de emergência, mas a medicina experimental, os tratamentos de luxo e internações longas devem ser deixados aos seguros privados. Políticas para o declínio. Assim que fique claro para todo mundo que a fase do declínio, a descida, começou, então serão necessários esforços urgentes para reduzir a população à mesma taxa que a energia anual se torne menos disponíveis. A razão de investimento energético deve ser usada para estimar a intensidade apropriada das atividades e determinar os recursos a serem usados nas fases seguintes. Em uma época de crescimento negativo de crescimento, devemos esperar novas formas para financiar a reorganização com menos empréstimos e menor uso de ações e títulos. As despesas governamentais têm que diminuir, mas o papel do governo para estabilizar a descida deve aumentar. Com um menor uso do combustível e dos automóveis, as cidades irão descentralizar-se e mais pessoas vão dispersar-se nos campos em povoados de fazendas. A população novamente dependerá dos fluxos de energia renovável dos agroecossistemas que terão que ser regenerados. Políticas para o declínio. Como o fornecimento de bens e serviços para a população será reduzido, a transição oferece uma oportunidade de resolver muitos problemas urbanos críticos, substituir a infraestrutura, reintroduzir áreas verdes, viver mais perto de onde está o trabalho, reduzir deslocamentos, desmantelar outdoors e publicidade em excesso. Gradualmente, desenvolver estruturas de habitação de caráter mais duradouro, trocar estradas por ciclovias e deixar as funções de informação e os seus trabalhadores reconstruir e usar a cidade central. Deve-se fomentar que os processos da natureza reorganizem os padrões de córregos, estuários e praias, o que vai maximizar o trabalho da água, ou seja, potencializar as contribuições do ciclo hidrológico. Sem os combustíveis baratos, será inviável continuar desviando água em diques de várzeas, canalizações e reservatórios. Os usos não renováveis de águas subterrâneas e de águas subterrâneas costeiras devem ser eliminados. As barragens devem ser limitadas, exceto onde energia elétrica para informação tenha prioridade. Todo esgoto deve ser diluído para ser tratado através das zonas úmidas e não em córregos e estuários. A pesca em águas públicas deve ser limitada,
e a agricultura de baixa intensidade deve ser usada como seu substituto. Políticas para o declínio. Para se adequar às novas condições, a produtividade das terras deve ser maximizada através do desenvolvimento de um mosaico de usos da terra, cada um deles gerido por ciclos diferentes e apropriados. O mosaico de uso das terras deve incluir áreas de agricultura de baixa intensidade, fragmentos de ecossistemas complexos capazes de fazer uma rotação eficiente da terra, enquanto conservam uma enorme diversidade de grupos genéticos, área para plantações florestais, áreas para hortas, pomares, jardins caseiros e zonas úmidas para a gestão das águas residuais. Deve ser previsto um incentivo para a substituição gradual da tecnologia agrícola, substituindo a maquinária movida a combustíveis fósseis, os fertilizantes e os agrotóxicos pelo trabalho humano e pelas práticas orgânicas na produção de alimentos, fibras e madeira. Políticas para o declínio. Considerando que nem toda informação e conhecimento do auge da civilização pode se manter em um estado ativo quando os recursos são escassos, o compartilhamento universal de informações essenciais é a grande esperança para uma economia menos intensa, menor, porém próspera. O conhecimento deve ser dividido em duas categorias. Primeiro, conhecimentos essenciais para o funcionamento durante o declínio. E segundo, o conhecimento inativo preservado por instituições conservadoras de informação. O entendimento universal é necessário para as mudanças e novos ideais apropriados para o declínio. Apesar da descentralização, uma rede global de ideais comuns precisa ser mantida como parte da educação básica. As universidades precisam incorporar a missão de ajudar no declínio, incluindo a consolidação dos conhecimentos e as mudanças na finalidade da educação, um propósito fundamental. Políticas para o declínio. Se a população se reduz, a sociedade poderá educar todas as crianças pré-escolares em idade escolar com o dinheiro economizado por operar menos prisões. As medidas em diversas escalas serão bem-sucedidas se for proporcionado a cada pessoa um emprego, cuidados com saúde básica, um estilo de vida eficiente, um lugar em algum tipo de família, um relacionamento cooperativo com diversos povos. A pessoa pode adquirir a consciência da importância de sua contribuição com a economia e com o meio ambiente. A contração da economia requer valores diferentes e deve-se assumir que uma civilização descentralizada é um lugar melhor para viver. Todos os membros da sociedade devem cuidar e resguardar o conhecimento, sustentar o progresso, a evolução e servir a Terra de modo adequado ao estágio de cada ciclo da civilização. Epílogo: o futuro distante. O modelo ecológico geral para a auto-organização de sistemas ajuda-nos a pensar sobre um futuro distante, a quarta etapa no ciclo do pulso universal, figura 5.2. Após o período de declínio, pode seguir-se um período de restauração da Terra. Mas para poder iniciar um novo ciclo de crescimento, produção, consumo e desenvolvimento de uma nova civilização com grandes estruturas, tem que haver antes uma lenta restauração dos recursos renováveis. As florestas, os solos, os cardumes de peixes e algumas das riquezas produzidas pelos processos geológicos. Durante este tempo, a economia humana terá que operar utilizando recursos renováveis, aproveitar o sol, a chuva, o vento, as ondas, as marés, os trabalhos da biodiversidade e também dos processos geológicos, mas de uma maneira restrita para permitir à biosfera recuperar seu capital natural e sua produtividade. Nesse período, a população deve ser pequena o suficiente para manter altos os padrões de vida avaliados como energia ou riqueza verdadeira por pessoa. Epílogo: futuro distante. Os conhecimentos da civilização romana, grega e oriental foram mantidos vivos durante os períodos posteriores em que se mantiveram inativos por instituições especializadas em conhecimentos de baixa energia. As informações armazenadas de um passado glorioso tornaram-se sagradas e a cultura humana aceitou se tornar detentora do conhecimento antigo. Talvez, desta vez, manter o conhecimento das antigas civilizações
será feito com uma perspectiva maior, entendendo que outros períodos de crescimento virão a seguir. Gestão estratégica para o período de restauração. Se a função do planeta Terra é maximizar o seu desempenho através do ciclo completo, a cultura humana será necessária se ela ajudar na recuperação ambiental. Podemos esperar o desenvolvimento de uma nova ética, por meio da qual as pessoas auxiliem coletivamente os processos de produção que recuperam as reservas de recursos bióticos, os solos das florestas, os depósitos de turfa e os depósitos minerais que se deslocam lentamente no subsolo, participando dos ciclos da Terra. Como nas culturas antigas, muitas vezes as pessoas poderão encontrar a glória de ser um agente da Terra. Resta ver se os mecanismos sociais a ser utilizados serão conscientes, lógicos, emocionais, ritualistas, se seguirão regimentos e estruturas militares ou utilizarão outros meios que por enquanto não podemos imaginar.